Ao longo desse capítulo, irmãos, nós vamos ver Jesus fazer um paradoxo desse mundo com o reino de Deus. Ele está falando a uma multidão. Nós entendemos que havia ali aqueles discípulos de Jesus e havia aqueles que ainda não tinham esse discernimento, esse entendimento, em meio a aquelas pessoas. Algumas palavras, especialmente Jesus dirige, bastante especialmente para o seu povo. Porque quando ele se dirige aqui, esse grupo, chamando eles de pequeno rebanho, ele procura mostrar como eles ainda eram tão poucos. E talvez eles pudessem se sentir tão fraquinhos, tão debilitados, tão impotentes diante de um mundo tão grande, de tantas pessoas idólatras, de tantas pessoas contrárias a Deus e à fé cristã. E Jesus aqui se dirige a esse grupo carinhosamente, chamando eles de pequeno rebanho, povinho, meu povinho amado. Olha, alegrem-se, porque o Pai se agradou em dar para vocês o seu reino. Esse deve ser o motivo de conforto, de alegria do cristão. Nós começamos nosso texto aqui, na verdade, esse assunto, no versículo 13. E nós vamos ver que nem todo mundo compartilha desse privilégio ou desse mesmo sentimento. Porque o assunto começou assim. Vamos lá ao versículo 13, tá? Nós vamos ler desde lá até aqui, vamos devagarinho por partes. Versículo 13 e 14, esses dois versículos nós vamos ler agora, dizem assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Muitos têm Jesus nesse mundo como um solucionador de problemas, não é verdade? O calo apertou, chama Jesus. Ele é o faz tudo, ele é o resolve problemas. Assim, esse homem agia à semelhança do que muita gente faz hoje. Quando as coisas apertam, vamos buscar que Jesus resolva o nosso problema. Ele pede a Jesus aqui que exerça um papel de juiz entre ele e o irmão dele. A Bíblia não esclarece se a causa dele era justa ou não. Isso não vem ao caso. Jesus não entra no mérito da questão. O que ele diz é o seguinte: quem foi que me colocou nessa condição? Quem te disse, né, trocando em miúdos, quem te disse que eu estou aqui para ser o juiz entre essas questões materiais? Entre vocês. Você está querendo que eu resolva seu problema com seu irmão? Depois ele vai dar uma sugestão para esse homem que provavelmente não seria a sugestão que agradaria a maioria das pessoas, e certamente não agradou a esse homem. Nós vamos chegar lá. Mas cuidado, né? Se você olha para Jesus, ou se você pensa nele, se você busca ele, com esse entendimento. Jesus é alguém a quem eu devo recorrer quando surgem os problemas. É claro que aquele que está firmado em Cristo, ele é a nossa rocha,
Nele nós encontramos segurança. Quando nós estamos com nossos problemas, nós vamos recorrer a Deus através de Cristo. Nós somos ensinados assim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Tá certo? Mas Jesus não é um mero juiz ou um solucionador de problemas, um repartidor entre nós, aquele que está aí para abençoar nossas carteiras de trabalho. Muitas igrejas, sejam católicas e evangélicas, adotam essa prática de vai orar em posição de mão sobre a carteira de trabalho para Deus abençoar e dar emprego e coisas assim, que são místicas. Jesus está dizendo, eu não vim aqui para isso. Não é essa a minha função. Minha vinda, minha missão ao vir ao mundo, não é essa de vir aqui resolver seus probleminhas particulares. No versículo 15, nós vemos, Jesus disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza é o apego ao dinheiro, não é? Então ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Talvez aquele homem estivesse infeliz porque o irmão dele, talvez sendo primogênito, tomou posse da herança e não quis repartir com ele, ou deu uma parte muito pequena para ele. E ele estava infeliz por causa disso. Mas, notem, Jesus estava ali oferecendo uma coisa muito maior do que solução para aquele problema. Talvez aquele homem fosse até injustiçado pelo seu irmão mais velho. Mas Jesus está dizendo para ele, essa preocupação com o dinheiro, né? Essa preocupação com os bens dessa vida, elas não são a coisa mais importante. A nossa vida não consiste no que nós temos ou no que nós deixamos de ter. Hoje, numa época de consumismo desenfreado, as pessoas parecem que costumam medir a sua vida pelo que elas possuem. Se eu não tiver um carro, eu não sou feliz. Eu posso me enfiar numa dívida que eu vou ter que ficar anos pagando e torcer para não ficar desempregado nesse tempo. Mas eu preciso ter aquele carro. Ou eu preciso ter a minha casa própria. Ou eu preciso ter aquela roupa. Sabe, são coisas que, se nós pudermos ter, também, não estamos dizendo que não pode ter. Nem a Bíblia diz que nós não podemos ter. Jesus não disse que nós não podemos ter. Mas tem coisas que absolutamente não são fundamentalmente essenciais, necessárias. Você vive sem elas. E elas absolutamente não são a razão da sua felicidade. Se eu tiver, eu estou feliz. Se eu não estiver, eu não estou feliz. Nós temos coisa muito maior. E é o que Jesus veio nos oferecer, é o que Jesus veio fazer por nós. Não estabelecer questões materiais. Quando eu leio esse versículo 15 aqui, eu penso, olha a teologia da prosperidade indo por ralo abaixo, né? O que nós vemos nos programas evangélicos na televisão, quase todo o tempo, é que você precisa ter. Eu preciso ter. Eu tinha e perdi, mas agora eu tenho muito mais. Não é assim? Basta você assistir 2 minutinhos e você vai ver alguém dizendo isso. Mas Jesus,
diz, esse versículo aqui eles não leem nunca nesses cultos, né? Nesses programas. A vida de ninguém consiste do que você tem ou do que você deixa de ter. Amém? A nossa vida não consiste nisso, a nossa felicidade não consiste nisso. Não ponha essa dependência, esse apego às coisas materiais, essa preocupação com isso, acaba tomando a frente dos nossos pensamentos. O materialismo aflora muito fácil na vida das pessoas e inclusive dos crentes, dos verdadeiros crentes. Nós vamos ver que Jesus, a partir daqui, apesar de falar a esse homem, que aparentemente não era ainda um discípulo dele, né? Fala que um da multidão, embora chame ele a Jesus de mestre, mas Jesus vai passar a dar recados especialmente aos seus discípulos. Ele aproveita a ocasião para ensinar a nós que nós temos que ter outras prioridades na vida. A prosperidade absolutamente não é a razão do nosso viver. Versículo 16, vamos ler, vamos seguir aqui. 16 a 21, Jesus lança aquela famosa parábola que muitas vezes nós usamos, não tem problema aplicar ela para os inconversos, né? Mas também nós precisamos entender que ela fala para nós, também, para você, crente. Jesus propôs, então, uma parábola. Versículo 16. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então essa parábola é muito rica. Ela ocupa o centro desse texto, dessa lição de Jesus. Essa pregação dele. Quando ele quer chamar a atenção de quanto é errado nós focarmos nossa preocupação com as coisas dessa vida, ele então conta essa história, é bem fácil de entender. Um homem qualquer que tinha sua plantação muito próspera, e ele tinha tanto para colher que ele não tinha nem lugar para guardar. Então ele toma uma decisão. Eu destruo, derrubo os meus galpões, meus armazéns, e faço outros bem maiores, e eu vou colher toda essa abundância que eu tenho, e eu vou ter o que comer para desfrutar sossegadamente o resto da minha vida. Aposentadoria, né? Com abundância, com riqueza. Não é aquela aposentadoria de salário mínimo, não.
Aqui ele vê uma aposentadoria abastada, sossegada, riqueza. Mas aí Jesus diz, mostra que os planos do homem são nada diante dos planos de Deus. Alguém pode planejar isso, de fato? Bom, eu fiz uma estratégia, tracei uma estratégia perfeita e eu vou ter, posso viver 40 anos, 40, 50 anos, regaladamente. E essa pessoa não viveu um dia sequer. Tudo aquilo desperdiçado, né? Todo aquele plano, tudo aquilo ele não vai usar. Jesus quer mostrar aqui justamente o quanto as coisas dessa vida são passageiras. Quanto a gente se ilude com essas coisas, com o ser e ter. Ele lança essa parábola justamente para enfatizar aquilo que ele disse antes. A vida de ninguém, a vida de qualquer pessoa, não consiste naquilo que ela tem. Que adianta você ter muito? E a sua vida é ceifada e você não está preparado. Nós podemos colocar aqui de duas maneiras, quando esse versículo é aplicado à vida daquela pessoa que está sem ser reconciliada com Deus, sem paz com Deus. O que adianta ela ter acumulado tudo nessa vida e ela parte como todas as pessoas partem, todos morrem, e ele vai morrer cedo ou tarde, Deus é quem sabe, e o que ele vai deixar aqui não vai ajudar ele em nada. Ele não vai poder pegar toda aquela fortuna dele e pagar, nem para Deus, nem para o diabo, e falar, olha aqui, isso é para eu não ficar no inferno. Eu posso comprar meu lugar no céu. Não existe isso. Ninguém pode comprar seu lugar no céu. Ninguém pode comprar seu lugar junto a Deus, na presença de Deus. Não há nada que nós possamos pagar ou fazer, oferecer para isso. Então, tudo aquilo que nós acumulamos aqui pode ser útil nessa vida, mas se torna inútil. Tudo é ilusão. Salomão enfatiza muito isso. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo se vai. Vai a nossa saúde, vão-se os cabelos, né? Vai a beleza, vai o dinheiro, vão-se os amigos. Tudo passa, irmãos. Tudo vai. E a nossa vida vai. Nossos bens, nosso dinheiro, nossa casa, tudo aquilo pelo que você lutou e talvez você colocou toda seu foco, toda a sua disposição, aquilo passa. E se você não estiver preparado, se você não tiver o seu lugar assegurado no reino de Deus, nada disso vai te salvar. Mas Jesus também diz isso aos crentes. Muitos crentes talvez estejam preocupados com a sua vida demasiadamente. E estão investindo no lugar errado. Pensam só nessa vida, mas não investem no reino de Deus. Ele ajunta tesouros para si, no versículo 21, né, que nós lemos. Mas ele não é rico para com Deus. O que nos faz salvos ou não é Cristo. E nós temos que estar nele para sermos salvos, para termos entrada no reino de Deus. Mas aqui ele está falando quanto a ser rico para com Deus. Você pode ser muito rico aqui e paupérrimo para com Deus. Que avaliação você pode fazer da sua vida diante de Deus?
a sua devoção a Ele, o seu serviço, sua dedicação a Deus. Os frutos que você possa estar dando na sua vida. Se tudo que nós podemos acumular aqui vai passar, mas o reino de Deus é eterno, onde é mais importante juntar tesouros? A resposta é muito fácil e óbvia. E lógica para aquele que pensa pela ótica cristã, conforme Jesus ensina. Nós temos que enxergar as coisas conforme Jesus enxerga, se a nossa fé é baseada nele. O homem natural não consegue enxergar a lógica de Cristo. Ainda que ele se denomine cristão, no seu íntimo ele diz que isso aqui é uma grande bobagem. É muito legal, muito bonito esse negócio de dizer que é juntar riquezas para com Deus. Mas o que interessa é aqui, né? Dinheiro no bolso. O que interessa é trabalho. É aqui, é eu fazer, é eu ter minhas casas. O crente, ele pode chegar diante de Deus com os bolsos vazios. Esse bolso é tão curtinho, já não foi feito para fazer dinheiro, né? Para guardar dinheiro. Tem aqueles bolsos que você põe para fora mesmo, né? Para mostrar bem que eles estão vazios. Esse aqui é pequeno já para não caber muita coisa. Mas, quando nós pensamos com a ótica de Cristo, como verdadeiros cristãos, nós conseguimos entender o quanto é necessário nós investirmos na eternidade, nas coisas eternas. Mesmo com as coisas materiais, nós granjearmos, né, até almas, nós usarmos com a semente da corrupção, com o dinheiro, aplicarmos nas coisas eternas. Onde é que é investido o nosso tempo? Onde é que é investido o nosso dinheiro? Onde é investido a nossa energia? Note bem, quando nós falamos de ser rico para com Deus, não é você vir à igreja. Vir à igreja é importante para nós. É um prazer, é importante para a nossa edificação, para a nossa comunhão, para o nosso aprendizado. Mas ser rico para com Deus é muito mais do que isso. É aquela prática das boas obras que nós, hoje de manhã, meditamos. É uma vida real com Deus, com Cristo. Jesus alerta, acautelai-vos. Acautelai-vos. O que quer dizer acautelai-vos? Tome cuidado, tenha cautela com a avareza, com apego ao dinheiro, porque a nossa vida não consiste no que nós temos aqui. Marca bem esse versículo 15. E quando a teologia da prosperidade vier te tentar, aplica ele no seu coração. A teologia da prosperidade não nos tenta propriamente quando nós ouvimos alguém falando. Mas talvez no nosso dia a dia, na nossa fraqueza, quando nós colocamos as coisas materiais como mais importantes do que as coisas eternas, as coisas espirituais. Versículo 22. Vamos ler mais um trecho aqui. E disse aos seus discípulos:
Olha aqui, Jesus se volta a quem? Aos seus discípulos. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Até esse versículo 30. Então nós vemos aqui que nem as necessidades reais devem nos inquietar. O mundo vive assim, inquieto, né? Por ter, por possuir, por adquirir, por ter mais. E o medo de perder, e o medo de faltar. Ele diz aqui, olha, a criação de Deus. As aves, os corvos. Eles não têm depósito. Mas Deus faz as coisas de uma maneira que não falta mantimento para eles. Eles sempre acham onde comer. Olha os lírios, né? Eu gosto de olhar os lírios do campo. A beleza daquelas flores, né? Daquelas plantas. Não tecem, não fiam. E a vestimenta delas é mais bonita do que do maior rei que Israel conheceu, né? Em termos de riqueza. O principal rei de Israel foi Davi. Mas aquele que teve a maior prosperidade foi seu filho, Salomão. E nem esse, o maior dos reis, se vestiu de uma maneira tão bonita quanto as flores, os lírios do campo. E elas não fazem nada para isso. Não tem riqueza. É Deus quem dá. É Deus quem faz daquele jeito. Então Jesus usa daquelas coisas da natureza para dizer aos seus discípulos e para dizer a nós hoje, para nós não ficarmos inquietos, não ficarmos tão perturbados com as coisas. Se vai faltar, se a crise, né, vai acabar com tudo, eu vou ficar sem dinheiro. E aí a gente fica, e a nossa alegria se vai. Ele fala, lembra que a vida é mais importante do que todas essas coisas. Mais uma vez Jesus está falando aqui, olha para as verdades das coisas que Deus dá, as coisas eternas. Roupa bonita, roupa de marca, roupa cara. Isso vai passar. Os lírios também, eles murcham, secam. Os corvos também morrem, também passam. Mas, enquanto aprove a Deus
cuidar deles, manter eles, Deus alimentou, Deus deu glória a eles, né? Deu aquele viço que eles tiveram. Mas todas essas coisas passam. Deus vai cuidar de nós. Ele fala, nós somos mais importantes do que os corvos. Mais preciosos diante de Deus. Do que qualquer ave. Do que qualquer planta, qualquer flor. Jesus alerta aos seus discípulos: não se perturbem pelas coisas dessa vida, porque elas são passageiras. Versículo 31. Talvez o mais conhecido de todos, né? Buscai antes o reino de Deus. Ou buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? Aquelas que o Pai sabe que nós precisamos. E aí é onde ele nos diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esse é o alvo soberano. O reino de Deus. Busque primeiro esse. Ponha esse como prioridade. Irmãos, nós temos que ter como prioridade na nossa vida o reino de Deus. Aquele que nós vamos herdar. O Pai nos chamou para si, para nos dar o reino. Ele nos chamou para nos salvar e nos dar o reino, de nós estarmos com Cristo no seu reino eterno. Aquele reino de glória, aquele reino de justiça, aquele reino sem pecado. Então, essas coisas que parecem tão importantes para a gente hoje, nós vamos ver que elas não são importantes. Essas coisas são passageiras, então elas não são tão importantes quanto parecem agora. Não se apegue demasiadamente nelas, não se preocupe com elas tanto assim. Cada coisa tem o seu lugar, mas a prioridade na nossa vida é o reino de Deus. O que tem que vir à frente, o que tem que estar em primeiro lugar, é o reino de Deus. As coisas que nós fazemos aqui tem que ter como foco, como objetivo, o reino de Deus. Porque é o nosso destino. Nosso destino eterno é o reino de Deus. O Pai quis nos dar isso. E eu vou dizer uma coisa, nós não fazemos a menor ideia, né? Ainda que a Bíblia nos fale alguma coisa a respeito do reino de Deus, mas eu diria, nós não fazemos a menor ideia do que realmente ele é. Tudo que nós podemos imaginar nessa vida, de grande, de maravilhoso, não faz sombra às coisas que certamente Deus tem preparado no seu reino. E eu digo isso não só visualmente, fisicamente, mas em todas as coisas. As maiores alegrias, as satisfações, as sensações que nós gozamos aqui, elas não se comparam com o que nós vamos desfrutar de gozo, de satisfação no reino de Deus. Não é só imaginar um cenário muito bonito, mas é tudo. Se você tem uma vida aqui boa, você se agrada dessa vida, você não faz a menor ideia, assim como eu,
de quanto vai ser maravilhosa a vida no reino de Deus. Para aqueles que vivem em tribulação aqui, é ainda mais reconfortante. Não é verdade? Nós pensarmos nas coisas eternas. Mas é o perigo daquele que tem uma vida modesta, uma vida sossegada. Não há problema, nós somos até ensinados por Paulo a buscar, orar, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas existe um perigo em viver uma vida quieta e sossegada, porque geralmente nós acabamos tendo uma vida de acomodação espiritual. A gente não pode ficar muito quieto, muito sossegado, não. Quando você fica muito sossegado, o que acontece com você? Hein, Mildo, quando você fica muito sossegado, Mildo, o que acontece com você? Né? A gente, não é só com o Mildo, não. A gente encosta, dá sono. Ou melhor, alguns não dá nem sono, já dorme logo, né? Gente, espiritualmente, isso também é uma verdade. Quando a gente está muito acomodado, a tendência é a gente relaxar tanto, e relaxa demais, né? E acaba dormindo espiritualmente. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos em marcha rumo ao reino que o Pai determinou nos dar. Nós temos que seguir marchando. E investir lá. É lá que nós temos que comprar, adquirir ações, né? Usando uma figura assim. Ser rico para com Deus. Mais vale um galardão do que $1 milhão. Ô, pastor, mas $1 milhão resolver meus problemas aqui, hein? Todos. Aí, com $1 milhão, nem precisava tanto, aqui, aí eu ia dar um jeito de juntar riquezas lá. Será? Não, talvez você com muito dinheiro, você iria passear demais, você iria comer demais, eu digo, você iria pecar demais. Coloque como prioridade o reino de Deus. Ser rico para com Deus. Porque é lá que nós precisamos fazer nossa riqueza. Nossa prosperidade tem que ser lá e não a desse mundo. Não devemos temer o que esse mundo tem, as tribulações, os perigos. Porque Deus está cuidando. E quando Ele nos ceifar aqui, nós temos o reino prometido para nós. Versículo 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabe. Onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Assim nós podemos concluir essa parte nossa meditação de hoje, mas essa parte do sermão de Jesus, com essa conclusão, esses 2 versículos conclusivos. Se desprenda, né? Quando ele diz aqui, vendei o que tendes, isso não quer dizer que todo crente tem que vender tudo que tem, distribuir para os pobres. Não. Isso aqui Jesus fala no sentido de que nós devemos nos desapegar das coisas desse mundo, das coisas materiais. E fazer para nós bolsas que não envelheçam, também aqui é figura de nós estarmos nos preparando
para as riquezas, para a nossa vida, né? Acumular o nosso tesouro lá no reino de Deus. Porque lá não acaba. Não tem ladrão que roube, não tem traça que roa, não tem imposto que acabe, que dizime essa riqueza. Mas ele diz, faça isso, porque onde você junta o seu tesouro é a mostra de que é ali que você tem o coração. É muito fácil a gente medir se nosso coração está nas coisas eternas, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, ou se nosso coração é materialista, arraigado, apegado às coisas desse mundo. É ver. Onde é que nós colocamos nosso tesouro? Onde é que nós estamos preocupados em investir? Onde é que nós estamos preocupados em preparar as coisas, em investir? Nosso foco está aqui? Ou está nas coisas eternas? Aquilo era prioridade. Eu estou trabalhando, mas o meu foco é lá. Deus chama pessoas pobres, pessoas ricas. É interessante como a gente vê como as pessoas usam. Algumas pessoas não podem ficar ricas porque elas vão gastar aquilo nos seus deleites e vão se afastar de Deus. É um perigo para a vida delas. Vão cair naquela acomodação. Outras pessoas, quando elas têm o reino de Deus como prioridade, eles vão empregar bem aquilo. Eu conheço história de pessoas de posse que gastavam muito dinheiro comprando Bíblias e distribuindo. Ele acha jeito de investir o dinheiro dele, patrocinando, fazendo coisas para o reino de Deus, que ele veja que vão servir, que vão ser úteis à conversão de almas, a expansão do trabalho da igreja de Cristo, para que o nome de Cristo seja exaltado. Essas pessoas acumulam riquezas, acumulam tesouros no céu. Pessoas que não têm posses, mas que investem, o seu conhecimento, o seu tempo. O que é que você tem para oferecer? Deus não vai cobrar de você dinheiro se você não tem dinheiro, né? Deus não vai medir assim. Dizer, porque você nunca fez nada, nunca pagou nada. Deus não está olhando isso. Mas talvez você tenha tempo, talvez você tenha conhecimento, você tenha algum talento. Você está empregando isso, investindo no reino de Deus? Isso está sendo olhado por Deus. Isso é acumular tesouros nos céus. Invista certo, coloque o seu coração no lugar certo. Mas acima de tudo, não adianta a gente querer preparar, investir num lugar onde nós nunca vamos estar. Não é verdade? Não adianta você querer, comprar uma casa qualquer país aí, Estados Unidos, Alemanha, na Europa. Se nunca você vai para lá, para que você vai comprar? Você nunca vai desfrutar, né? Não adianta você investir lá. Se você sabe que você nunca vai poder ir para lá. Assim também não é lógico investir no reino de Deus. Querer juntar tesouros lá se você não vai para lá. Aqui mesmo em Lucas 12, né, nós voltamos àquela questão daquele homem rico. Ele juntou muito tesouro, mas para quê? Foi inútil para a vida dele.
Ele juntou nesse mundo, nessa vida. E também, se ele resolvesse, sem estar preparado, sem ter lugar no reino de Deus, ele fala, não, eu vou morrer mesmo, eu vou vender meus bens, eu vou dar tudo para a igreja. Não ia adiantar nada. Tem pessoas que agem assim, né? Elas tentam comprar Deus assim. Eu vou dar oferta à igreja. De vez em quando aparece alguma pessoa incrédula perguntar, escuta, eu posso contribuir para a sua igreja? Eu gostaria de dar uma oferta na sua igreja. Às vezes eu converso para saber qual é o objetivo da pessoa, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Algumas pessoas são bem intencionadas, outras pessoas geralmente têm essa preocupação, eles acham que vão, de alguma maneira, talvez estar agradando um Deus que eles não conhecem. Ou talvez fazendo política com a gente, né? Mas aquele homem não poderia investir no reino de Deus se ele não estava destinado a estar lá. Se ele não tinha a menor ideia, a menor convicção de que ele estaria lá. Nós podemos ter a certeza que nós vamos estar no reino de Deus. Capítulo 12, versículo 8. Tá? Nesse mesmo capítulo a gente volta aqui. Só gostaria de deixar esses dois últimos versículos, 8 e 9. Ele diz, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui nesses versículos Jesus fala que aqueles que o confessam diante dos homens, ou seja, aqueles que declaram a sua fé, aqueles que alcançam fé em Jesus e declaram essa fé publicamente diante dos homens, Jesus assegura que esse será declarado diante do Pai. Pai, esse está pronto, está apto a entrar no teu reino. Então, para que nós possamos ter lugar no reino de Deus, a entrada no reino de Deus é só por meio de Cristo. É preciso você confessar a sua fé em Jesus. É preciso você verdadeiramente crer nele como o único meio pelo qual você pode ser salvo. E que você pode realmente tomar para si as palavras daquele versículo 32. De você fazer parte desse rebanho, desse pequeno rebanho, e poder tomar para si. Ao Pai agradou te dar o reino. Por Cristo, Ele nos dá o reino. Fora dele, não há lugar. Não tem lugar. Só quem pode nos colocar lá é Cristo mesmo. E aquele que está em Cristo, que tem a certeza que vai estar lá, esse deve estar juntando tesouros lá. Amém, irmãos? Que essa seja a prioridade da nossa vida. Que você se prepare, você que não está pronto, seguro de estar no reino de Deus. Saiba que só em Cristo você pode ter isso. Só em Cristo você vai encontrar essa certeza. É nele que você precisa crer. É o nome dele que você precisa confessar. Como seu Senhor, como seu Salvador.